Fala, coração! Continuando nossa lista de leitura obrigatória do vestibular FUVEST para a edição 2026. Livro Caminho de Pedras, Raquel de Queiroz. Aqui, coração, começa, aquela famosa série As Pioneiras. Beleza? Por que Raquel de Queiroz? Só pela qualidade literária? Talvez, mas principalmente porque ela foi a primeira escritora, a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras em 1977. Beleza? A gente vai ter aí uma série, Nízia Floresta, Narcisa Amália, Júlia Lopes de Almeida. Então essas todas são as pioneiras da lista da FUVEST. Nessa edição só com mulheres, tá bom? A Raquel de Queiroz entrou muito por conta disso. Nasce em 1910, morre em 2003, também uma vida bastante longa, A exemplo da Lígia Fagundes Telles. Raquel de Queiroz, ela figura a segunda geração modernista no Brasil, a famosa geração de 30, do neorrealismo, do regionalismo, romance nordestino. Tudo bem, coração? O 15 é talvez o livro mais famoso dela, mais importante dela, publicado no ano de 1930, retratando a seca no Ceará em 1915. João Miguel, 1932, Caminho de Pedras, 1937, As Três Marias, 39. Então a gente tem aí uma série de livros que ela publica nesse início de carreira. Tá bom? Coração, por que escolheram Caminho de Pedras? Pela temática, tá bom? Pelo tema ter tudo a ver com a lista do vestibular FUVEST. A gente vai entender bem fácil aí. Então, olha lá. Escrito durante a prisão de Raquel de Queiroz na era Vargas. Então, Raquel de Queiroz depois muda muito, Na outra ditadura que houve no século XX no Brasil, durante a ditadura militar, ela até apoiou o movimento. Mas, na primeira grande ditadura, a ditadura do Estado Novo, ela era reprimida pelo governo Vargas por pertencer, acreditem, ao Partido Comunista Brasileiro. Tudo bem? Então o livro vai expressar aí um socialismo libertário, e aí já vejam o alerta, Poucas vezes voltaria a aparecer em seus textos. É um romance engajado. Aqui, coração, você vai perceber duas características da Raquel de Queiroz, também em outros livros. Está lá destacado, Estilo mais introspectivo, análises psicológicas que vão alicerçar cenas de forte intensidade emocional. Então ela tem ao mesmo tempo a questão social e a questão psicológica. Tudo bem? Então alguns autores, quando fazem a opção por uma literatura engajada, caem no aspecto sociológico e praticamente abrem mão da psicologia das personagens. Não é o caso da Raquel de Queiroz, tá bom? Então aqui, a agudeza da observação psicológica e a perspectiva social, elas andam lado a lado. Coloquei duas capas, a edição antiga e a edição nova, agora que o livro foi aí redescoberto pela FUVEST. Verdade é essa, redescoberto mesmo. Você começa a ler o livro e você procura a personagem feminina, porque nos primeiros capítulos ela não aparece. Nos primeiros capítulos, coração, o destaque todo é dado para o personagem Roberto. Roberto que retorna à Fortaleza depois de um tempo fora. Tá? Fortaleza, capital do Ceará,
Então ali o Roberto se apresentando. Sou um jornalista pobre, sou um revoltado, há muito tempo que desertei da burguesia, sou um explorado como vocês. Ele é apresentado para um grupo de militância, um grupo do partido. E aí se é o PCdoB ou é o PCB, não sei, né? Os dois brigam por isso, né? Qual dos dois foi lá fundado em 1922, tá? Quem é de verdade aí o partidão, né? Então, vejam, ele chega a Fortaleza, retornando ao local em que ele nasceu, para liderar esse grupo de militância comunista. E aí, lógico, como que ele é recebido? É alguém que ficou fora por muitos anos e que retorna. Então, ele é o gravata, ele é o engravatado, ele é o estudado. E aí, como ele vai ser recebido pelos tamancos, pelos operários? Há uma divisão, embora todos estejam no mesmo partido, sejam partidários das mesmas ideias, vejam, há uma divisão clara entre quem é operário e quem é intelectual. Tudo bem? Aí vejam que eu coloquei ali a opinião do operário de Fortaleza. Ele pode ser sincero, mas chegando aqui é para dominar, vem organizar, vem chefiar, vem controlar. O operário é que deve guiar o operário e não elemento estranho à classe. Então ele quer mostrar que ele não pertence mais à burguesia, que ele saiu da burguesia, que ele é um explorado como todos os operários, tá? Mas há uma certa resistência. Beleza? Então esse primeiro momento aqui é para você identificar personagem Roberto, que é fundamental no livro, tá? Não vou dizer que ele é o protagonista, mas ele é sim personagem fundamental dentro do enredo, tá? E quando ele chega, ele não é recebido do jeito que ele gostaria de ser. Os tamancos entraram a hostilizar os gravatas. Vejam que aqui, mais do que uma metáfora, a gente tem uma relação de metonímia, né? A parte pelo todo. Então, aqueles que usam tamancos, aqueles que usam gravatas, beleza? Identificando um grupo, né? Identificando um comportamento. Os tamancos entraram a hostilizar os gravatas, a desmascará-los, a exigir que se proletarizassem. Então, aquela divisão, né, do Manifesto Comunista de Marx e Engels, existe burguesia, existe proletariado. Se você levar a sério aquilo lá, burguesia são os donos dos meios de produção. O Roberto, embora seja um jornalista, embora seja estudado, ele não é dono dos meios de produção, então ele também é proletário, tá? Não há muito motivo para essa discussão, mas é a discussão que toma conta ali, pelo menos dos 4 primeiros capítulos. Alegavam muito o marxismo e o socialismo científico e o materialismo histórico, mas tudo isso teria tanta importância e mormente teria tanta força para os arrastar se não fosse o simples e humano enternecimento. Então, muito mais, né, do que a doutrinação, muito mais do que a questão, né, do método, a questão da teoria. Muito mais importante do que tudo isso é o que? Enternecer-se, a ternura, a empatia, você se colocar no lugar do outro. Então você adota, né, um pensamento mais social, pensando no bem comum, porque você sim se coloca no lugar do outro. Então a Raquel de Queiroz deixa claro aí, né? Ela, escritora, narrando em terceira pessoa o livro. É uma obra narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, tá? A gente tem aí essa clara demonstração de que no caso dela, menos a teoria marxista e mais a empatia, a solidariedade, né? O apoio aí àqueles que necessitam, né? Beleza? Então, toma conta do livro, num primeiro momento, é essa ideia, né? O engajamento político-social, que era comum
aos autores da geração de 30 do modernismo brasileiro. Se você pensar, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, também, né, chegou a ser filiado ao Partido Comunista Brasileiro, escrevendo sobre a região de Alagoas. Jorge Amado, Capitães da Areia, publicado no mesmo ano de 37, né, o mesmo ano do Caminho de Pedras, chega também a ser perseguido pelo mesmo Estado Novo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Então era comum ali o romance nordestino, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, a questão política, a questão ideológica. Tudo bem? E aí, coração, vejam que eu identifiquei um trecho aqui que lembra muito, né, aquilo que a gente vê num Vidas Secas. O homem, o ser humano, comparado, identificado a um bicho, a um animal. Não mais pela questão da sexualidade, como era lá no naturalismo do século XIX, de um Aloísio Azevedo, do Curtiço. Mas agora, o que compara, o que iguala homens e animais, homens e bichos, é a luta pela sobrevivência. É a questão socioeconômica. Então o trecho ali é bem claro. Vamos lá? Nas horas de serviço, eram apenas animais de trabalho, e as curtas folgas mal lhes chegavam para ir do local do trabalho aos bairros longínquos onde moravam, comer o jantar às pressas, dormir cedo para acordar na madrugada seguinte. Então, a condição de vida, né, do proletário, a condição de vida do operário, a dureza do dia a dia, do cotidiano, então aproxima o homem do bicho, do animal, na luta pela sobrevivência. Tudo bem? Então é esse o foco principal do início do livro. Vai mudar, coração? Vai. Tá? Já estou avisando, vai mudar o foco aí. Mas primeiro vamos insistir nisso porque é importante, tá? Dentro do livro. Ainda essa ideia do romance nordestino e do regionalismo presente na obra. Embora seja uma obra urbana, porque a história se passa na capital, Fortaleza. Beleza? Eu vou associar sim aqui o trecho ao Vidas Secas, você encontra algo muito parecido por lá. E a base de tudo isso, a origem de tudo isso, o livro que abriu caminho para tudo isso, por isso pré-modernista, né? Publicado em 1902, Os Sertões de Euclides da Cunha. Tá bom? Então o trecho ali, coração. E descoberto, o ventre se encolhia, ventre seco de atleta ou ventre murcho de faminto. Era difícil dizer. A respiração fazia subir e descer a pele preta, que escorria suor, suja de areia, doce cachaça. O pai dele já dormira assim, jogado na terra solta, e o avô, o bisavô, todos dormiram bêbedos na areia, gerações e gerações, desde os tempos velhos do eito e da senzala. O trabalho, o mesmo, a terra, a mesma, a cachaça, a mesma. Então aqui, brilhante, né? A gente encontra algo muito semelhante, muito parecido nos outros dois livros, para mostrar o quê? Fim da escravidão, a abolição de 1888 trouxe mudança realmente significativa? Não. A estrutura socioeconômica permanece a mesma. Então aquilo que se passava, né, com o escravizado vai se passar também com os seus descendentes. Então é o avô, é o pai, é o filho, todos repetindo a mesma história, todos presos, né, na mesma corrente, na mesma estrutura. Então aqui você percebe claramente uma literatura de contestação, uma literatura de protesto, uma literatura engajada. Beleza? Então acho que é suficiente para a gente entender isso, né? Vai mudar o foco agora, coração, e aí você vai entender por que que a FUVEST escolheu esse livro, tá bom? Principalmente para essa edição, né, do vestibular. A escolha por escritoras, a escolha
né, por mulheres. Beleza? Então o tema do machismo aqui vai ser trazido, né, por uma mulher, por uma escritora, a primeira escritora a integrar a Academia Brasileira de Letras, que é a Raquel de Queiroz. Então um personagem extremamente secundário, Nascimento, vai dizer a seguinte pérola aqui, né? Estou sendo irônico. Mas é muito justo que a gente deseje boas mulheres. Por que não? É um dos privilégios do burguês. As mulheres tomam todas, as melhores, bem tratadas, bem cheirosas. Para nós é o rebotalho. E o Paulino tem razão. Queremos ter e ainda havemos de ter boas mulheres. Coração, que coisa horrorosa, né? Então vejam, isso é dentro do grupo de militância comunista. Os operários engajados com a causa, lutando, reivindicando melhores condições de vida e trabalho. Então por que ele quer, né, subir e ter melhores condições? Ele quer ter os mesmos privilégios e regalias dos burgueses. E aí, entre esses privilégios, estão as mulheres. Então, vejam, está, né, colocando a mulher numa condição aqui de coisa, de objeto, não é nem de bicho, né? Tá objetificando a mulher. Então, péssimo, né? Só que aí o Felipe, é um personagem bem interessante do livro, vai rebater, vai contestar essa bobagem, né, que disse o tal de Nascimento. Olha lá. Mas você fala de mulher como de uma presa de guerra, atalhou Felipe. As mulheres, as melhores delas, virão para nós naturalmente, mas não assim como você quer, como uma posta de carne arrancada da goela do burguês. E sim por elas mesmas, porque quererão, porque se nós desejamos mulheres, elas também desejam homens, e nesse tempo nós é que seremos os homens. Então, lógico, né, numa condição de igualdade, numa condição de escolha, de livre escolha, tudo bem? De companheirismo, não sendo tratada só como um bife aí, como um pedaço de carne, como um objeto, né, de luxo que você vai passar a ter direito. Coração, tá? Então, muito importante dentro dessa edição do vestibular, esses dois trechos aqui. Tá? Acredito, né, que o tema machismo, feminismo vai ocupar grande parte aí das questões. Então, melhor ficar de olho nisso aqui. Beleza? Falou de machismo. Aqui eu estou trazendo um personagem secundário, que é o Seu Benevides. Ele é o chefe da Noemi. Noemi é a protagonista. Vocês perceberam que até agora a gente não falou da Noemi. A Noemi vai aparecer para valer no 5º capítulo do livro. Só que a partir do momento em que ela aparece, aí ela ganha total destaque. Aí o Roberto fica em segundo plano e a Noemi passa a ser a nossa protagonista. Vejam aqui a questão do machismo, tá? Ou da objetificação da mulher, nesse personagem que é o Seu Benevides. É um homem mais velho, é o chefe da Noemi, no lugar onde ela trabalha, é a fotografia. E tinha um jeito de olhar as mulheres de revés, como se pensasse em coisa ruim. Ele chamava esse olhar golpe de vista. E quando fazia posar meninas núbeis, tenras e ingênuas, acentuava os olhares, demorava-se nas curvas adolescentes, murmurando elogios de alcance muito anatômico. Então, fazendo da mulher um objeto do seu prazer, do seu desejo, né? Por outro lado, esse mesmo Seu Benevides, olha lá, olhou humanamente para Noemi, viu-lhe os olhos cansados, perguntou pelo menino, interessou-se por aquela dor de ouvido, chegou a ensinar um remédio. Então a gente tem atitudes contraditórias, né? Ao mesmo tempo que ele vê com aquele olhar, né, de abutre, né, para algumas mulheres, aquele olhar de desejo, objetificando, né, o feminino, do outro lado ele tem uma atitude solidária, de empatia para com a Noemi. Então, isso é interessante, por isso que a gente abordou no início, Raquel de Queiroz
tem o lado social, aborda sim as questões sociais, mas sem perder a psicologia das personagens, tá bom? Então aqui o personagem secundário e é abordado dessa maneira, sem maniqueísmo, não existe o bem e o mal, né? Maniqueísmo é isso, bem contra o mal, tá? Não é bonzinho ou vilão, tem qualidade, tem defeito. A gente já ouviu falar do Roberto, a gente já citou a Noemi, aqui agora você vai completar o triângulo, né? Com o João Jacques, que é o marido da Noemi. Companheiros, pero no mucho. Companheiros, mas não tropo. Não muito, né, coração? Ao chegar à cidade, topou logo no café com João Jacques, o marido de Noemi. E aí a descrição desse João Jacques. Era um homem bonito, novo, de área intelectual, nariz de ponta fina, rosto gordo, boca de beiços apertados, soltando palavras destacadas, dizendo coisas inteligentes com certo esforço, mal expressas. Ao ver Roberto sentar-se, pôs-lhe a mão no ombro, perguntou notícias, como iam as coisas. João Jacques sabia criar ao seu redor um círculo de simpatia calorosa. Roberto seguia naquele momento de alma aberta, num impulso real de amizade, nessa serena confiança com que dois homens de coração limpo se dão as mãos e caminham juntos como irmãos. Coração, só que não. Tudo bem? Então aquilo que poderia ser uma amizade, né, e um companheirismo entre dois homens que pensam da mesma maneira, né, são adeptos aí da mesma ideologia, do mesmo pensamento, isso vai mudar por quê? Porque vai existir desejo, né, a tal da paixão. Então é um livro que, né, parece ser uma obra política, mas não, ela vai chegar na paixão sim, tá? A relação vai ser a seguinte, João Jacques, estão vendo ali na última linha, é casado com Noemi. Os dois têm um filho, que é o Guri, tá? Não aparece o nome do garoto, ele é identificado o tempo todo como Guri. E o Roberto é o companheiro que chega aí para liderar o movimento em Fortaleza e vai, né, ter ali uma atração fatal pela Noemi. Beleza? Então, Noemi também se sente atraída pelo Roberto. O casamento dela com João Jacques passa ali por um momento mais complicado, mais difícil. Nós vamos ter, no mesmo enredo, personagens secundárias que vão funcionar como um espelho invertido. Tudo bem? Dessa relação. Que nós temos ali Assis casado com Angelita, tendo como filho Vladimir. E o amante, né, o que poderia se tornar amante, é o Felipe, aquele Felipe que já apareceu, que já foi citado aí, tá? Só que o Felipe, embora haja ali uma atração entre ele e a Angelita, é uma atração mútua, ele resiste, tá? E ele prefere honrar os compromissos, né, políticos, né? Vai respeitar o casamento da companheira. Coração, não é o que vai acontecer com o Roberto. Então o Felipe é o contraponto do Roberto em todos os aspectos. Quando o Roberto é acusado pelo grupo de ser o gravata, aquele que vem de fora para liderar, o intelectual, o Felipe é aquele que nasceu nas areias ali das praias de Fortaleza, pobre, e que sobe na vida estudando. Então ele é sempre o contraponto do Roberto no livro. Então o livro tem poucas personagens secundárias importantes. Se tiver que destacar uma aí, é a figura do Felipe, sempre como um contraponto, como o oposto do que vai ser o Roberto na história. Tá bom? Então um espelho invertido por isso. E é lógico, né? Já que estamos falando aí de marido, de amante, vamos cair no bovarismo. Bovarismo, coração, é, né, o termo que surge a partir da publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, início do realismo no mundo.
A Emma Bovary que vai trair o marido. Então, no século XIX, dentro da literatura realista, o tema principal vai ser o adultério, o triângulo amoroso e o adultério. Então, a Noemi, casada com João Jacques, vai manter um relacionamento com o Roberto. Beleza? A gente já sabe que isso vai acontecer. Ao contrário do Felipe, que conseguiu resistir, o Roberto não faz força nenhuma para resistir, né? Essa é a impressão que dá. Então aqui é um trecho maior, mas a gente precisa focalizar, porque é o que ganha destaque no livro. Vocês perceberam, o livro começou todo engajado, né? A questão política predominando. Mudou, coração. O foco do livro vai ser esse agora, tá? E ela, Noemi, a protagonista, a personagem central do livro, no meio de ambos, imóvel, olhem agora, pobre pedaço de carne dolorosa, maltratada, cuja vida se esvaía aos poucos, enquanto os dois homens se defrontavam, prontos a disputá-la, prontos ambos a saltar um sobre o outro. Então a gente percebeu, né? Havia ali até uma certa amizade. Já era, né, coração? Já era. Com a presença da Noemi, os dois homens vão deixar as ideologias de lado e vão disputar a mulher. Tá bom? Demais, a realidade cotidiana se apossava dela com toda a força de repetição e do hábito. A rotina do casamento. E a rápida cena com Roberto na véspera parecia um acontecimento muito antigo, ou uma aventura vivida por criaturas de romance, sem consistência, fora do plano imaginário. O marido, João Jacques, ao lado, era o velho companheiro, o amigo, o pai do guri. Então, ela, completamente dividida, né? Uma hora está lá encantada com o Roberto, apaixonada por ele. No momento seguinte, ela está lá envolvida com o marido e o filho e a rotina do casamento, né? Se condenando pela paixão que está sentindo pelo outro. 2 vezes em 2 dias, um homem se aninhava assim em seus braços, buscando-lhe o calor e o conforto do colo, depois dos esforços do amor. Ontem o marido, hoje Roberto. Carne fraca e miserável, ontem um, hoje o outro. De que lhe serviam as resoluções? O desejo desesperado de ser sincera e não enganar nenhum? No fundo, não tinha coragem nem energia, acabava sempre deixando-se levar pelo desejo deles, compadecida e atormentada. Coração, então, né? Ela vive durante um curto momento ali uma relação dúbia, né? Dupla, mantendo o casamento e se encontrando ali às escondidas com o Roberto, até o momento em que isso não dá mais, né? Então vai acontecer a separação. Em geral, condenavam Noemi. Ainda era muito vivo em todos o terror do adultério. Então percebam, isso acontece entre pessoas que têm a mesma ideologia política. Tudo bem? Então a ideologia política, pessoas que defendem aí justiça, igualdade, liberdade, na hora do comportamento, na hora dos costumes, as coisas mudam. Beleza? Então a Raquel de Queiroz vai mostrar isso muito bem, né? O livro é bem escolhido nesse sentido. A condição da mulher nesse meio. Porque ao homem, coração, em pleno século XIX, lá, do Machado de Assis, do Eça de Queiroz, ao homem tudo era permitido. Tá? A mulher, nada. Então, mudou nos anos 30 aqui do século XX. O livro é publicado em 37. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. A mulher, o tempo todo, né? Ela é ali a vilã. Ela é vista como a vilã da história dentro desse adultério. Sendo que todos têm a sua parcela de responsabilidade, né? Muito mais do que a palavra culpa. Então, o livro, por isso que ele foi escolhido, vai abordar a condição feminina. É a vida da mulher que
toma aqui, né, o foco principal do livro. No meio daquilo, qual seria em verdade o lugar de Noemi? Via-se que ela representava com gosto o seu papel de mãe e esposa. Então ela foi durante muito tempo, bom tempo, uma boa esposa e uma boa mãe para o guri. Só que a partir do momento em que ela se apaixona pelo Roberto, em que ela começa a ter um relacionamento com ele, acabou isso. Tudo isso é jogado no lixo. Tá? E aqui parece até, né, uma falha. É um livro narrado em terceira pessoa. E há algumas escorregadelas. Tá? Pequenos trechos em que Noemi assume a narração em primeira pessoa. Não é um livro de vanguarda como As Meninas da Lígia Fagundes Telles. Bem longe disso. É uma narrativa bem tradicional, neorrealista, neonaturalista, bem típica dos anos 30. Não tem nada de ousado no livro. Tudo bem? Só que aí de vez em quando você percebe ali, né, uma escorregadinha. Tenho vergonha de olhar para a comadre, que pensa ela de tudo. O guri contou que na hora em que o pai saiu, ela me chamou de malvada. Por quê? Mentira, nunca fui malvada nem agora. Então mesmo as pessoas próximas, mesmo as amigas, né, começam a olhar de outra forma para Noemi, condenando a atitude dela, né? E aí o preconceito total contra a mulher separada. Então imaginem, né? Nós estamos falando aqui de 1937, muito antes da lei do divórcio. Beleza, coração? Então precisa contextualizar, né? Na época, como era vista a mulher separada. Olha lá. Dona Noemi tinha sido uma boa empregada, não tinha queixa a fazer. Lembraram lá do seu Benevides, da fotografia? Mas a fotografia era frequentada por famílias. A freguesia principal era de primeiras comunhões, noivas, grupos de pai, mãe, filharada. Dona Noemi compreendia, já tinham reclamado. A senhora sabe o seu procedimento nestes últimos tempos. Coração, é a vida pessoal dela, é a vida particular dela. O que interessa no trabalho é como ela realiza o trabalho. E aí ela não é demitida por aquilo que ela faz no seu ambiente de trabalho. Ela é demitida por aquilo que ela fez na vida privada, na vida pessoal dela. De ter, né, abandonado o marido e ido viver com o amante, Roberto. Perceberam? Então, por essa razão, ela é demitida. Porque a freguesia começou a falar mal, e aí o seu Benevides, que é o dono da fotografia, não quer arrumar problemas com a clientela dele. E aí, coração, onde ela vai arrumar trabalho? Porque trabalho não aparecia mesmo, emprego de espécie nenhuma. Então, a discriminação que ela vai sofrer. O livro, então, está abordando a condição feminina. Beleza? 2 pesos e 2 medidas, né? O homem pode tudo, a mulher, ainda nesse contexto, não pode nada. E aí é óbvio, né? O título do livro é a grande metáfora para isso. A vida da mulher, a condição da mulher é um caminho de pedras. E aí a vida dela vai ser uma dureza total, coração. Aqui acho, né, que a Raquel de Queiroz exagerou um pouco, tudo bem? Vamos contextualizar, né? É uma autora que está aqui, né, com 30 anos de idade, menos de 30 anos de idade. Achei que ela exagerou na dose do xarope aqui dentro do enredo. Agora estava só. De um em um, tinham ido embora todos. João Jacques vai embora. Vai morar no Rio de Janeiro, sai de Fortaleza. Morre o filho, guri. Coração, é como se fosse um castigo, né? Fica pesado demais, não precisava. Roberto vai ser preso político. E aí ela fica sozinha. Perceberam? Ela acabou com o casamento dela, com o João Jacques. Só que ela acaba perdendo o filho e ela acaba perdendo
o parceiro, o companheiro, o novo homem dela, que é o Roberto. Fica sozinha. Afinal, depois de semanas terríveis, inúteis, conseguira se arranjar numa casa de roupas brancas. Costurava o dia todo, curvada sobre a máquina, abafando, interrompendo-se de vez em quando para tomar um pouco de ar, enquanto no ventre... Então vejam, é um subemprego, ela costurando, tudo bem? Sem aparecer, né? Sem ter aquela visibilidade que ela tinha antes trabalhando, né? Um balconista ali na fotografia. E grávida do Roberto, que está preso. Perdeu o filho do João Jacques, que morreu, e agora está grávida do Roberto. Enquanto no ventre o filho de Roberto aumentava e se debatia. Noemi sorriu, amparou com a mão o ventre dolorido. Mais devagar, companheiro. Está falando para o filho que está na barriga. E voltou a subir a ladeira devagarinho. Então vejam, a condição da mulher vai receber essa metáfora. É um caminho de pedras. É subir uma ladeira bem devagarinho. Então a conquista é uma conquista árdua. É isso talvez que a FUVEST possa, né, cobrar nesse livro. Mostrando, né, contextualizando o quanto difícil foi essa luta por igualdade, por, né, buscar a igualdade, que ainda falta bastante coisa, né, mas muita coisa já foi conquistada. Então, dentro daquele contexto, né, estou aqui finalizando. É um livro, é uma obra muito mais feminista do que comunista. A questão do comunismo aqui, coração, ela ficou bem para segundo plano. O partido, as conquistas dos operários, isso ficou lá no começo do livro, nos primeiros capítulos. A briga entre tamancos e gravatas não é o foco do livro. O foco do livro é o triângulo amoroso, é o bovarismo, é a relação, né, Noemi, que sai do relacionamento, casamento com o João Jacques e passa a viver com o Roberto, e as consequências disso. Tudo bem? A luta da mulher, né, buscando aí a sua liberdade, a sua igualdade. Então o foco do livro está na Noemi e não está no Roberto. Belezinha, coração? Se você tiver qualquer questão, qualquer dúvida, pergunta sobre o livro, por favor, coloca pra gente nos comentários, tá bom? Então a gente tem aí o canal no YouTube, Escolha Humanas. Aulas de geografia, história, filosofia, sociologia e literatura. Beleza, coração? Então, por favor, contribua aí com o canal. Você pode, né, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá bom? É um trabalho voluntário, né? A gente está aí priorizando, né, a educação pública, acesso, né, gratuito para todos. Belezinha? Aquele abraço, coração. Valeu. Fui.